Olá, meu nome é Luísa Sudária Fernandes, sou aluna do curso de Letras Português e Inglês da Unicesumar, vinculada ao Polo de Uberlândia, Minas Gerais. E hoje eu vim apresentar um pouquinho do meu trabalho de iniciação científica. Eu sou aluna bolsista do PIBIC 8, sob a orientação do professor doutor Diego Luiz Miller Facina. E aí, hoje eu vim falar um pouquinho, né, desse trabalho que tem esse tema, fanfics, uma proposta pedagógica para o letramento literário em sala de aula. Falando um pouquinho sobre o assunto da pesquisa, o assunto ele gira em torno, então, desse tema, desse gênero textual, né, que são as fanfictions. E como que a gente poderia usar esse gênero em sala de aula a fim de contribuir para o letramento literário, né? Ou seja, a capacidade que os alunos têm de ler e de escrever textos. E aí nós limitamos um pouco essa pesquisa, analisando uma turma, né, do nono ano do ensino fundamental. Mas antes, falando um pouquinho sobre esse gênero, o que que seria então uma fanfiction? Essa palavra ela é originária do inglês e como descrito aí por Vargas, que é uma pesquisadora do gênero, as fanfics elas são histórias que são criadas por fãs de determinado seriado, filme, livro. E aí, esse autor, então, esse fã, ele vai criar uma história com personagens, com cenários e com tramas, porém sem a quebra dos direitos autorais dessa obra original. E ele faz a publicação desse texto majoritariamente em meios digitais, como sites que são destinados para a leitura das fanfics e também blogs. Agora, falando um pouquinho sobre por que pesquisar esse gênero. O primeiro motivo que eu listei é que esse gênero ele tem se desenvolvido principalmente desde 1960 com a criação da internet. Então, é um gênero bem recente e por isso tem muito campo, né, de pesquisa relacionado a ele. Segundo ponto, eu trouxe aqui um dado do INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional. Essa pesquisa ela foi realizada em 2018 e constatou que mais de 30% dos alunos que cursam os anos finais do ensino fundamental, eles são considerados analfabetos funcionais. Então, a gente vai utilizar esse gênero como talvez uma forma, né, de melhorar o letramento literário em sala de aula. E aí, o terceiro ponto é que o uso das fanfics, ele vai alinhado ali de encontro a uma das competências gerais da BNCC, mais especificamente a quinta competência, né, da Base Nacional Comum Curricular, que é a cultura digital, né, a capacidade do aluno de se interagir com as culturas, de utilizar isso de forma crítica. Agora, falando um pouquinho, né, sobre a realização da pesquisa. Nós estamos combinando a teoria científica e o trabalho em campo. A pesquisa teórica, ela foi baseada em dois cientistas, né, basicamente, que é a teoria do dialogismo, de Bakhtin, e também a teoria sociocultural de Vygotsky. Então, a gente, através desse arcabouço, né, científico, bibliográfico, nós vamos buscar ali analisar e relacionar esse gênero com os estudos que foram, né, realizados por esses dois pesquisadores. E sobre o trabalho em campo, esse trabalho está sendo realizado até como mostra aí a imagem nessa escola, né, uma escola estadual, Dr. Duarte Pimentel de Lhoa, que é localizada aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Estou realizando a pesquisa juntamente com uma professora de língua portuguesa, que ela ministra a aula, né, no nono ano do ensino fundamental. E aí, com os resultados desse trabalho, a gente vai buscar, né, combinar como que essa parte teórica e também a parte de campo, né, elas mostram para nós como que esse gênero textual ele auxilia no letramento literário. Agora, falando um pouquinho dos resultados que a gente espera, eu listei pelo menos três, né, principais e um quarto também bem interessante. Então, a gente espera que o uso desse gênero ele possa auxiliar, né, em sala de aula, principalmente, na criatividade dos alunos, no letramento literário e também no uso das tecnologias digitais, né? Visto que as fanfictions elas são majoritariamente publicadas em meios digitais, então seria um meio, né, de utilizar aí diferentes meios educativos, né, digitais, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né, que é o momento pós-pandemia, em que se fez muito necessário a utilização da internet, de outras tecnologias digitais na educação.
E também, como quarto elemento, eu coloquei que espera-se que essa pesquisa ela possa ampliar ainda mais o campo de investigação, não só para o gênero das fanfictions, né? Mas alinhando ele, na questão do uso pedagógico. Bom, aí eu coloquei as referências bibliográficas. Esse foi um pouquinho do meu trabalho, né, de iniciação. E coloquei também durante, né, os slides o link, né, das imagens. E finalizo por aqui o trabalho, né, a apresentação desse projeto.